Muito boa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 78. Salmo 78. Nós vamos ler até o versículo 20. Salmo 78 diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, a fim de que ainda hão de nascer, os que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostrara. Prodígios fez na presença dos seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia como uma nuvem e durante a noite como um clarão de fogo. No deserto, fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração pedindo alimento que fosse do gosto. Falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo Salmo 78, que se apresenta aqui diante de nós, nos mostrando o quanto o Senhor valoriza a família, não apenas como pensamos em família a curto prazo, mas família a longo prazo, família por gerações. Que a consciência de família por gerações e os deveres que nós temos para com as gerações vindouras estejam se ampliando aqui no nosso coração, na nossa alma, pelo poder do Teu Espírito que habita em nós. Faz isso, meu Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 78 é um salmo grande. Ele só perde para o Salmo 119. Razão porque, didaticamente, eu escolhi apenas 20 versículos do Salmo 78. O Salmo 78 é um salmo que traz um projeto para a família. Poucas famílias têm um projeto. E poucas famílias têm um projeto por gerações.
Esse é um projeto para se pensar a longo prazo. Nós somos egoístas em muitos sentidos. Em muitos sentidos. Eu já vi um pastor sendo desafiado a pensar em ecologia e para preservar o igarapé e sobre o que seria do futuro. Ele disse: eu não vou estar aqui mesmo. Eu não vou estar aqui. Essa é a nossa cabeça, é uma cabeça egoísta. Assim, o resto que se ferre, as futuras gerações que se danem. Eu não vou estar aqui mesmo. Será que você pensa assim? Eu não vou estar aqui mesmo, por isso eu não penso nas futuras gerações? O Salmo 78 é um daqueles salmos que são chamados de salmos históricos, que relatam feitos do passado. Ele está vizinho de um outro salmo histórico, o Salmo 77, muito bonito também nessa linha. Aliás, são os salmos de Asaf, os salmos didáticos, têm um fim de ensinar radicalmente. Há até um questionamento: quais são mais bonitos, os salmos de Davi ou os salmos de Asaf? Ele traz um desafio. O que ouvimos e o que aprendemos, nós vamos ensinar aos nossos filhos. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que os nossos pais nos ensinaram, nós vamos ensinar às gerações vindouras. Meus irmãos, nem todo mundo se encaixa no Salmo 78, 3, né? O que nós ouvimos e aprendemos, porque nem todo mundo que ouve aprende. Aliás, há pessoas que aprender não faz parte da sua existência, aprender não lhe fascina, não mexe com a sua curiosidade. E quando eu falo aprender, não é só aprender intelectualmente. Eu falo aprender como uma aventura de vida. Aprender é importante. Eu já tive que aconselhar gente que precisava de dinheiro, gente numa certa idade, que dependia de marido que maltratava. E eu disse para essa pessoa: olha, minha esposa sabe fazer bolos. E ela sabe fazer uns bolos legais, né? E você podia aprender com ela, você podia ganhar dinheiro. Se você se aplicar nisso, você pode ganhar até muito dinheiro. Você pode sustentar a sua família fazendo bolo. Ela vai lhe ensinar. Ela vai ter prazer em lhe ensinar. E eu recebi uma resposta duríssima. Uma voz que me disse assim: ah, irmão, não tenho cabeça para isso não. Aprender não faz parte, não entra, não está na aventura. Pessoas assim vão morrer reclamando do governo, reclamando que não tem apoio, reclamando da vida, reclamando da igreja. Onde é que está a igreja que deixa essa pessoa passar necessidade? Que igreja é essa? Ora mais igreja, etc, etc. Talvez você não seja tão triste assim para aprender, mas no que se refere à palavra de Deus, você tem um desejo de aprender, porque o salmista diz: o que nós ouvimos e aprendemos. Nem todo mundo que ouve aprende, só está ouvindo, como se o ouvido fosse um canal de passar som, vai passar, vai sair do outro lado, não vai ficar absolutamente nada. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, nós vamos contar para as vindouras gerações. Quando eu vou em algum lugar dar um pequeno seminário sobre família, e tem uma série de palestras chamadas As Bases da Família. Uma dessas bases eu chamo de previdência familiar. O Velho Testamento não tinha essa coisa de previdência social como nós pensamos. As previdências vão assustar muito os governos no futuro. A previdência social do Brasil dizem que está quebrada. Mas no Velho Testamento a previdência social era simples, mas tão simples. Era assim: os mais novos cuidam dos mais velhos. Simples assim. Seus filhos iam cuidar de você, tá garantido. E se você fosse um estrangeiro, havia
regras específicas para o estrangeiro. Por exemplo, todo dono de a colheita era proibido de colher as extremidades da terra. Todo dono de colheita era proibido de pegar o fruto que caiu no chão, porque isso era do órfão, do estrangeiro, da viúva, do desamparado. Além do mais, o ano de jubileu, as dívidas eram perdoadas. Havia um plano bonito, um plano legal, dava certo. Especialmente porque naquele tempo as pessoas tinham muito filho, então dava certo a previdência familiar. A gente não pensa nessa previdência familiar, né? Eu gosto de brincar dizendo assim: ninguém vai ver uma gatinha de olhos negros, né? Uma gatinha morena, e dizer assim: puxa vida, eu queria casar com essa menina para, na velhice da mãe dela, eu cuidar da mãe dela. Ninguém pensa assim, né? Olha, eu queria cuidar de sua mãe. Não faz parte, né? Ou então, eu queria cuidar do seu pai, né? E é bom que você entenda isso. E na Bíblia é assim. A Bíblia diz que o que não cuida dos seus tem negado a fé e é o quê? Pior do que o descrente, pior do que o incréu, né? Você é pior, mas pior, tipo 10 vezes pior. Você negou a fé porque você não cuidou dos seus. Às vezes a gente ouve de mãe de gente importante no asilo, no lago, né? Eu falei lago. O Jeff está aqui. Porque o Jeff, quando era pequeno, chamava o lar dos vicentinos de Lago Vicentino. E ele disse que se a mãe dele fizesse raiva, quando ela ficasse velha, ele ia jogar ela no lago, né? No Lago Vicentino. Eu estou tão condicionado a esse negócio do lago. Então a gente encontra no abrigo, no asilo para idosos, mãe de gente importante, às vezes crente. Quem não cuida dos seus é pior do que o descrente. Mas existe um equilíbrio da balança. Na velhice, os jovens vão sustentar os velhos com grana. Sim, honrar é sustentar com grana. Com honra financeira. Honra teu pai e tua mãe. Você acha que honrar o pai e mãe é só o quê? Eu honro minha mãe. É só isso, é dizer eu honro minha mãe. Honrar é honrar com honra financeira. Honra teu pai e tua mãe. Os jovens vão sustentar os velhos com honra financeira, com administração, com cuidados com a saúde. E os velhos vão sustentar os jovens com sabedoria. A balança tem que ser equilibrada. Administração, dinheiro, saúde, remédio, tempo gasto por um lado. E por outro lado, sabedoria, princípios, padrões. Agora, dependendo de como alguns estão gastando a sua juventude, os jovens estão fritos. Se forem depender da sabedoria de alguns velhos, né? Alguns velhos sem sabedoria, de algumas velhinhas sem sabedoria, os jovens estão fritos. É bem verdade também que alguns velhos estão fritos porque não vai rolar grana. O sistema inverteu-se. Agora o jovem quer a grana do velho. Quando o velho está velho, o jovem quer o cartão, né? Eu acho legal entrar em banco. Eu sempre vejo um velhinho no caixa. Sempre do lado dele tem uma adolescente, né? Sempre do lado do velhinho que está ali com o cartão tem um jovem, né? Tem uma menina nova, tem uma pessoa mais jovem. Sempre tem alguém querendo o cartão. A balança inverteu, mas você vai ficar velho, não tem como fugir disso, né? As pessoas fazem tudo para disfarçar essa realidade. Não foge não, irmão, você vai ficar. Quando eu vejo alguém se esforçando para parecer jovem, isso não é nada admirável, isso é desespero, não é? Quando eu vejo alguém escondendo a idade, quando alguém fazendo botox para sorrir até pelo sovaco, eu penso, isso é desespero. É como se você fosse inconformado com o fato de que a velhice vai chegar. Nesse mundo, por que as mulheres escondem a idade? As mulheres não, algumas mulheres. Por que escondem a idade? Porque esse mundo cruel, esse mundo que não teme a Deus, instituiu
que à medida que você vai ficando velha, minha irmã, você não tem mais valor. E aí o que você faz? Você acredita nisso. Porque você precisa de um valor que venha de fora, que venha do mundo. Mas quando você estabelece que quem te dá o teu valor é quem? Quem te dá o teu valor é quem? Ele diz que valor você tem. Ele diz o quanto você é valoroso. Aí você não precisa esconder nada. Pelo contrário, você diz assim: tenho 50 anos para a glória de Deus e eu agradeço a Deus. Eu não tenho por que esconder, porque eu sou grato por cada um dos anos que Deus me deu. Como é que os jovens vão adquirir sabedoria de uma velhinha que esconde a idade? Esquisito, né? Como é que os jovens vão adquirir sabedoria de uma velhinha que mente? Esquisito. Então, os jovens vão sustentar os velhos com algumas coisas, mas os velhos precisam sustentar os jovens com sabedoria, com exemplo, com temor a Deus. O Salmo 78 conta histórias de sinais e maravilhas que Deus fez na vida do povo de Israel. E ele apresenta um contraste enorme entre a graça de Deus e a rebeldia do povo. Porque apesar dos milagres, apesar das grandes maravilhas, a Bíblia diz, eles não foram fiéis a Deus. Apesar disso, se desviaram, se esqueceram do Senhor. Se esqueceram. Versículo 17 diz, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Meu irmão, minha irmã, nós não sabemos pensar biblicamente a longo prazo. Não sabemos pensar em termos de gerações. E fugimos de realidades que virão. E uma realidade que virá é: você vai envelhecer. O Salmo, aliás, o livro de Eclesiastes, capítulo 12, tem uma série de metáforas, uma série de figuras para descrever o fato de que uma hora a juventude não vai valer muita coisa. Diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que se rompa o fio da prata. O jovem pensa assim, o fio da prata não vai se romper, eu sou caro, meu fio não vai se romper. Vai. Antes que se despedace o copo de ouro, vai despedaçar, vai. Sua estrutura vai mudar, seu raciocínio vai mudar, sua audição vai mudar, sua visão vai... Está tudo lá em Eclesiastes 12. Seus dentes vão mudar. Lá são chamados de os moedores. Seus braços vão mudar. Lá são chamados de os homens que antes eram fortes, os guardas da casa. Seu sono vai mudar. Eu durmo legal. Eu durmo bem. Eu durmo em qualquer lugar. Eu fico pensando em pessoas que têm medo de avião. Digo, eu quero entrar no avião para dormir. Eu acho legal. Aquele som, aquela turbina, aquilo dá um negócio, eu vou dormindo. Eu durmo muito, durmo em ônibus, durmo em caminhão, durmo num barco, durmo em qualquer lugar. Mas sabe de uma coisa? Aos 50 anos, durmo menos do que dormia aos 30. Esse não sei o que tá. Botaram um pó de guaraná ontem na minha comida, eu estou acordando cedo, que é isso, gente? Eclesiastes diz, quando você se acordar com as aves, quando você se acordar com a voz, com o cantar dos pássaros, né? O pássaro ficou lá, piu, 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 esse pássaro chato está me acordando, né? Antigamente você dormia com ele, mas agora, piu, 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 te irrita, né? Vai mudando. Então nós fugimos de realidades assim e não pensamos no projeto que Deus tem para o velho, ou nos projetos que Deus tem para o velho. Um dos projetos é que o idoso seja um idoso referência, seja um sábio, seja um homem sábio, seja uma mulher sábia.
Um dos planos é que o idoso tenha capacidade de ensinar e que seja respeitado, que seja honrado pelos seus descendentes. No Salmo 78, nós vamos ver aqui implicitamente algumas razões porque todo judeu tinha que aderir a esse projeto de passar para as outras gerações. Não precisa ser quando tiver muito ancião, não. Você já tem que passar para os filhos, você já tem que passar para as futuras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Uma das razões tinha a ver com a própria lei de Moisés. Eu não sei se você sabe, mas uma boa parte da lei de Moisés tem a ver com pais ensinando filhos. Sabia disso? Uma boa parte dos rituais da lei de Moisés tem a ver com pais ensinando filhos. Por exemplo, o ritual da Páscoa, que é ensinado a fazer, aí diz assim, olha, vocês vão fazer isso nas vossas gerações. E quando seus filhos no futuro perguntarem, pai, o que significa isso? E aí vocês vão dizer, porque um dia nós fomos escravos no Egito, e o nosso Deus nos tirou com mão poderosa. O mandamento mais famoso entre os judeus é o Deuteronômio 6,4, né? 6,4 em diante. O Shema, né? Shema Israel. Ouve Israel, ele diz. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. E em seguida faz a conexão com a família. Diz assim, essas coisas inculcarás a quem? A teus filhos. E delas falarás, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. E também você vai colocar nos umbrais das suas portas, nas paredes da sua casa. A lei de Moisés tem um lado que a gente não presta atenção, mas tem muito a ver com instrução familiar. Isso é repetido aqui no Salmo 78, versículo 5. Diz assim, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Salmo 78, 5. Engraçado, quando eu vejo pessoas preocupadas em comprar coleções de histórias infantis para ensinarem aos seus filhos. Porque eu preciso ensinar os 3 porquinhos, né? Porque o lobo mau vai chegar lá. Como é que o lobo mau diz? Eu vou soprar e soprar, né? E a casa vai desabar. E aí preciso também da Cinderela, não é? Cinderela, que é a gata borralheira. Preciso de quem mais? Da Bela Adormecida, que cá para nós é uma história extremamente preconceituosa pra caramba. Porque ela foi liberta lá da maldição porque ela era bela. Se ela fosse feia, estava dormindo até agora, o cara não ia beijar ela de jeito nenhum. Eu preciso da Bela Adormecida. Eu preciso, João e Pé de Feijão. Meu irmão, você tem as escrituras. Você tem as histórias mais lindas. Você tem histórias criadas pelo Espírito Santo de Deus, histórias reais e trazidas aqui para a palavra. Aí você quer ensinar lobo mau? Você quer ensinar 3 porquinhos para os seus filhos? A Bíblia diz, ele estabeleceu um testemunho para que nós ensinássemos aos nossos filhos. Uma segunda razão porque todo judeu devia entrar nessa de ter um projeto a longo prazo de ensino para com seus filhos, tinha a ver com os objetivos disso. Olha o que diz, olha os objetivos aqui a partir do versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante,
e cujo espírito não foi fiel a Deus. Esse era o objetivo, os objetivos. Reproduzir um caráter diferenciado nos filhos, para que eles não fossem rebeldes a Deus. Nós até podemos ver aqui uma terceira razão implícita, que eu vou chamar de melhoramento da genética espiritual. Existe uma esperança em pessoas feias, nenhum preconceito contra o feio, vamos chamar assim, pessoas diferentes. Existe uma esperança em pessoas diferentes, é que seus filhos sejam mais bonitos, não é? É uma esperança. É melhorar a genética. E parece que de alguma maneira, parece que cola, né? Vai dando uma melhora. Por que casamos com pessoas bonitas? Porque queremos ter filhos bonitos. Não é porque a gente ama. A gente vai amar depois. A gente vai aprender a amar com amor bíblico. As pessoas casam com pessoas bonitas porque eles querem ter filhos bonitos. Foi por isso que você precisa entender que minha esposa um dia olhou para mim e pensou: eu quero ter filhos inteligentes. E também bem-humorados. E bonitos. Acho que ela botou o bonito na oração e nasceu uns gatão aí, né? A genética vai melhorar. A genética vai melhorando. Devia haver um melhoramento da genética espiritual. Veja o versículo 8. Para que eles não fossem como seus pais. Para que eles não fossem como seus pais. Seus pais foram rebeldes, foram uma geração obstinada, geração de coração inconstante. O espírito deles não foi fiel a Deus. Eu tenho duas perguntas para fazer sobre melhoramento da tua genética espiritual. Se a geração que está abaixo de você, se a próxima geração for um cristão com a genética igual à sua, o que será deles? Será que eles vão estar legal, vão estar bem? Serão mais bonitos espiritualmente? Será que vai haver um melhoramento genético? Um melhoramento genético espiritual? Se a próxima geração, meu irmão, for igual a você, eu estou falando de seus filhos, de seus netos. E aí? Mas eu também tenho uma outra pergunta. Se a próxima geração for inferior a você, como será? Às vezes há um grande risco de que a próxima geração seja inferior. Algumas coisas não se repetem. Como será? Pense nisso. Não dá para ser feio espiritualmente. Nós temos que melhorar. Nós temos que melhorar as nossas gerações. E uma outra razão, porque todo judeu devia entrar nessa, de ter um projeto a longo prazo, de ensinar os seus filhos, até quando estivesse próximo de morrer, é que existem na vida coisas muito fáceis de acontecer. Por exemplo, é muito fácil se esquecer de Deus. Porque, vamos ser sinceros, as maravilhas que Deus fez para o povo de Israel, aos seus olhos, foram muitas. Eu falei que o Salmo 78 é grande, mas eu queria... Você viu, nós paramos no versículo 20. O resto do Salmo, a partir de um certo ponto, vai contar cada uma das maravilhas, pelo menos aquelas de grande vulto, cada uma das maravilhas que Deus fez, cada um dos atos que Deus fez, e também as rebeldias do povo, vão ser contadas aqui no Salmo 78. Você nem precisava mais comprar os 3 porquinhos. A lista, cada uma dessas aqui, e você vai ver, começa com as pragas do Egito, e vai longe, passa pelo Mar Vermelho e tudo mais. E a Bíblia diz, olha, apesar disso, as pessoas
se esqueceram de Deus. É muito fácil se esquecer. Há um salmo que diz assim: bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É muito fácil esquecer, por isso você tem que ensinar muito. Esses filhos que Deus vai lhe dar, você tem que ensinar muito, 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 muito. O investimento nunca será. E aliás, mães, atenção, existe uma coisa no Novo Testamento chamada missão de mãe, que até preserva a mulher um pouco das mancadas que Eva cometeu. A Bíblia diz: vai ser preservada através da missão de mãe. Porque o filho, por alguma razão, está muito mais aberto a ouvir, por um período da sua vida, está muito mais aberto a ouvir o que a mãe diz. E eu tenho aprendido que uma mãe pode transformar o filho no que ela quiser. Dizem que os presidentes americanos, a maioria deles tem uma mãe por trás que ficou desde a infância. Você vai ser presidente dos Estados Unidos. Bom dia, meu presidente. Cadê meu presidente? Meu presidente já foi tomar banho, que botou tanto na cabeça dos meninos, que alguns nem tinham tanto talento, como Reagan, como Bush filho. Mas a mãe lá, aliás, a mãe do Bush filho, o pessoal gostava de dizer que ela não era muito bem sucedida. Como não? Era a esposa de um presidente, mãe de um presidente, mãe de que mais? De um governador, mãe de senador. Essa mulher é um fracasso, Essa mulher, aos olhos do mundo, ela é um fracasso total. Barbara Bush. Não, Bárbara. Essa mulher é um fracasso horroroso. O mundo, ela não tem doutorado, ela não tem mestrado, ela não tem não sei o quê. Ela é o doutorado. Ela é incrível. Você deve ensinar muito. Mas não estou falando isso não é para você querer um filho presidente, não. Não queira essa desgraça para ele, não. Eu estou falando isso porque você vai ter, atenção mães, vocês vão ter grandes influências. Quando eles ficarem velhos, vão dizer: minha mãe dizia. Se eles não falarem minha mãe dizia, é porque você não disse nada. Se ele não disser minha mãe me ensinava, é porque você não ensinou nada. Meu filho nunca falou minha mãe me ensinava, porque você não ensinou. Mas se você ensinar, vai ficar. É a primeira escola que vai marcar a vida dele. Isso aqui, meus irmãos, era um plano para os judeus. Deus queria que os judeus ensinassem sobre o Mar Vermelho. Queria que ensinassem sobre muralhas de Jericó. Tem história mais incrível do que muralhas de Jericó? Os olhos das crianças ficam arregalados. Deus queria que eles ensinassem sobre as pragas do Egito. Está aqui tudo que Deus queria que eles ensinassem. Está tudo alistado aqui no Salmo 78. Uma boa parte também no Salmo 77. Também no Salmo 133. Está lá uma série de feitos incríveis do Senhor. E o salmista diz: nós vamos ensinar aos nossos filhos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não encobriremos. Nós vamos ensinar aos nossos filhos. Agora, qual é o nosso roteiro? Eu não estou dizendo que o nosso roteiro não é esse, que nós não tenhamos que ensinar essas coisas que os judeus tinham. Mas nós também temos o Novo Testamento. Nós temos que ensinar sobre Jesus e sobre o seu evangelho para os nossos filhos. É dever dos pais evangelizarem os filhos. Não se evangeliza um filho dizendo que ele é crente. Isso é mentir para ele. Evangeliza-se um filho dizendo que ele é pecador, que por causa do que aconteceu no Jardim do Éden, ele também é carente da glória de Deus. Ele também, por alguma razão, é merecedor da ira de Deus. E que a maneira dele se livrar disso é se arrependendo de seus pecados e entregando sua vida para Jesus, recebendo Jesus Cristo como seu Salvador e sendo aceito por Jesus Cristo. Muitos pais no passado fracassaram porque eles não pregaram o evangelho para os seus filhos.
O máximo a que eles se limitaram a dizer foi: você é crente, rapaz, se comporte como crente. Vamos para a igreja, você é crente, rapaz. Né? Se ele pegasse o filho cantando uma musiquinha do mundo, né? O que ele diria? Você é crente, rapaz? Mas você está cantando essa música, você é crente? É crente. Isso não significa nada, meus irmãos. Isso não produz nenhum religioso, isso não produz muito nenhum legalista, isso não produz absolutamente nada. É preciso pregar o evangelho. Mas existe uma coisa também que seus filhos gostariam de saber. Como foi a sua conversão? É importante que você diga para os seus filhos. É importante que você conte para os seus filhos, é importante que eles saibam que existe uma história sua que é dividida por antes e depois de Jesus Cristo. Vamos parar de pensar a curto prazo. Deixe que o mundo pense a curto prazo. As coisas mais importantes desse mundo para uma criança são que ele vai ser um advogado, médico, advogado. As pessoas só sabem pensar nisso aqui. Meu filho vai estudar para ser um médico, para ser um advogado, né? E minha filha vai ser uma advogada, uma médica. Parece que as pessoas só sabem pensar nessas duas coisas. A coisa mais importante para o seu filho é que ele conheça Deus, que ele honre a Deus com a sua vida. Você terá cumprido uma missão de vida. Há uma pergunta que é feita no versículo 20. Uma pergunta que foi feita pelos antepassados, quando eles pediram carne no deserto. É uma história, eles pediram carne no deserto. E eles perguntaram assim: será que Deus pode dar uma mesa no deserto? Será que Deus pode nos dar uma mesa no deserto? Imagine, você está no deserto. Aí você pensa assim, uma mesa bem arrumada, bem decorada, uma mesa com filé, com fritas, com um suco, uma polpa legal aí, um suco de quê? De goiaba, de açaí, né? Suco de goiaba ao leite, suco de manga. Será que Deus pode nos dar uma mesa no deserto? A resposta é pode. Não era para ser para aquele dia, mas pode. E é assim que nós devemos encarar a palavra de Deus para os nossos filhos, como uma mesa no deserto. Eu tenho um livro, pelas pesquisas que eu fiz, eu sou uma das poucas pessoas no mundo que tem. É um livro de um chinês chamado Watchman Nee. Foi um homem perseguido na China, um grande pregador do evangelho. No Brasil, os livros dele são muito difíceis de serem publicados. Tem uma meia dúzia de livros dele aqui no Brasil. Esse homem já morreu, foi um grande impacto sua vida. E esse livro que eu tenho chama-se Uma Mesa no Deserto. É um livro sobre meditações diárias do ministério desse homem. Era assim que ele via a palavra de Deus. Uma mesa no deserto. Meu irmão, minha irmã, está na hora de você encarar o compromisso de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. De aproveitar as oportunidades. Isso vai marcá-lo demais. Mesmo se ele se desviar, isso vai marcá-lo. Semana passada eu estava assistindo um programa de entrevistas que é feito por um humorista. E ele foi entrevistar um outro humorista bem escrachado, bem irreverente. E no meio dessa entrevista, esse outro humorista começou a citar os livros do Velho Testamento, todos em ordem. De repente, do nada, deu vontade, ele começou Gênesis, Êxodo, Levítico. Aí ele disse, sabe por que eu estou dizendo? Ele falou assim, que bagulho louco, cara. A igreja evangélica ensina umas coisas para a gente, fica na cabeça da gente para sempre, né? Ele disse, eu estou citando aqui porque me ensinaram na infância. Não sai, mesmo que se você cortar o cérebro, não sai. Que bagulho louco, né? Ele disse, a fase da infância, meus irmãos, tem grande poder de absorção de conhecimento. Há coisas que eu aprendi na infância que também não saem. Eu tento que saia, não sai. É uma folha em branco, está lá. Preencha essa folha em branco com a palavra de Deus.
Vai ter uma hora que você não vai ter mais acesso a ele. Aproveite enquanto você tem. E quando seus filhos forem jovens, queira mentoreá-los com sabedoria. Mas você só vai poder fazer isso se você tiver. Porque se você ficar velho e não tiver sabedoria para passar para a geração mais nova, aí você não está velho. Aí você está podre, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos mais uma vez pelo Senhor nos abrir os olhos para pensar a longo prazo em gerações. Que nós não escondamos, não encobramos das vindouras gerações aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, que entendamos que a responsabilidade é nossa, que o Senhor colocou no nosso coração, e que cada um aqui encontre os caminhos, as metodologias, as maneiras, as técnicas para cada idade, em cada época da vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, para que as nossas gerações realmente sejam melhoradas na sua genética espiritual. Pedimos em nome de Jesus. Amém.